Então, pessoal, bom dia, boa tarde agora, né? Vamos gravar aí vamos corrigir as respostas do romantismo. Lembrando que alguns alunos lá deram uma de esperto, acharam que foram espertos, né? Que foram na internet e acharam a resposta. Fácil, fácil, verdade. Acha a resposta. É questão de concurso, questão de vestibular, é só você colocar lá, com certeza, todas as questões de concursos atrás, vestibulares. A ideia é, você está atrás de quê? De nota, de conhecimento, o que você está atrás? Enfim, toma cuidado. Se você não fez da maneira correta, tentou fazer, conforme a videoaula postada aí no grupo de vocês, você não aprendeu nada. Você simplesmente reproduziu a nota e o único prejudicado é você mesmo. Por mim, faça o que você bem entender. Mas, enfim, para aqueles que tentaram responder de maneira correta, sem contar que tem umas respostas erradas lá na internet, né? Mas vamos lá. O item 1. O cantor das selvas entre brava matas, áspero tronco da palmeira, escolho. Unido a ele, soltarei meu canto, enquanto o vento nos palmares une, rugindo os longos encontrados leques. Então, o verso acima, de Ustimbira de Gonçalves Dias, apresenta característica da primeira geração romântica. Tá? Então, letra A. Apego ao equilíbrio na forma de expressão. Presença do nacionalismo, pela temática indianista, pela valorização da natureza brasileira. Apega ao equilíbrio na forma da expressão. Sim, não há nada de exagero. Sempre ele controlou, usando a mesma tonicidade dos adjetivos e dos verbos. Então, daí tudo bem, tá certo. Presença de nacionalismo pela temática indianista. Sim, sim, pela temática indianista. E pela valorização da natureza. Onde é que eu vejo isso? Palmeira. Onde é que se encontra palmeira? No Brasil. Tá? Somente no Brasil. Por isso ele valorizou a natureza brasileira e valorizou o índio, que no caso esse índio aí sabe até cantar, né? Produzir suas próprias canções. Então, a letra A está correta. A letra B, ó, resistência aos exageros sentimentais. Não, nesse verso, nessa estrofe, não tem exagero sentimental. Tá bom? A letra C, pulando já. Expressão preocupada com o senso de medida. Ele não está querendo medir nada, não tem nada. Mal do século. Não. Mal do século é aquele sofrimento pelo amor passado, né? A letra D, transbordamento na forma de expressão. Também não, tá? Não tem nada de exagero aí nos sentimentos dele. Então, pula também já. Expressão a serviço da manifestação dos estados de espíritos mais exagerados. Olha só, você para responder essa, você já vê, ó, exagero na B, exagero na D, exagero na E. Então, se você marcar um, vai ter que marcar as três. Tá bom? Mal do século, solidão, depressão. Então, teria que marcar a letra C e a letra E. Então, só sobrou a letra A mesmo, tá ok? A respeito do romantismo do Brasil, pode-se afirmar que sua ação nacionalista deu origem às condições políticas que propiciaram a nossa independência. Olha só, sua ação nacionalista não foi por causa da literatura que Dom Pedro I gritou a independência do Brasil, não. E é isso que está dizendo a A. Não foi, tá, gente? Não foi. Letra B. Coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade. Sim. Dom Pedro I, gritando independência, coincidiu com a época que estava entrando o romantismo no Brasil, aí criou esse sentimento de nacionalidade e também serviu para definir como seria esse sentimento. Onde é que eles buscariam essa nacionalidade? No índio, que foi que é realmente brasileiro, quem morava aqui de verdade. O resto, queira ou não,
eram tudo filhos de portugueses, quem não era português, como Dom Pedro, tá? Então tinha dupla nacionalidade. Então, nesse caso, o índio era o único realmente brasileiro e se basearam nele para ficar a definição de nacionalidade para o romantismo. Então, letra B está correta. Vamos ver as outras. A letra C, espelhou sempre as influências estrangeiras. Não, não, não. Ainda mais os europeus, eles têm as influências dele. Não teve nada que acontecesse no Brasil, muito menos a literatura, influenciou a literatura. E nem eles também influenciaram muito a literatura nossa, que nós saímos por uma vertente completamente diferente. D. Foi decisivo para o amadurecimento dos sentimentos nativistas que culminaram na Inconfidência Mineira. O que tem a ver Inconfidência Mineira com romantismo? Nada, né? Então, não foi aí ainda não. Ganhou relevo apenas na poesia? Não, na prosa também, nos livros também. Teve vários livros bons aí na época do romantismo que nós iremos falar futuramente, tá bom? Então, letra B, não foi? Isso, letra B. Então, baseando-se na leitura do texto de Alves de Azevedo, assinale a única alternativa correta. Incorreta. Vamos ver aí isso daí, porque isso faz a gente errar pra caramba. Junto ao meu leito, com as mãos unidas, olhos fitos no céu, cabelos soltos, pálida sombra de mulher formosa entre nuvens azuis plantei orando. É um retrato, talvez, naquele seio, porventura sonhei doiradas noites, talvez sonhando desatei sorrindo, alguma vez nos ombros perfumados, aqueles seus cabelos negros e em delíquio, nos lábios suspirei. Ponta do leite. Continuando. Foi-se minha visão e resta agora aquela vaga sombra na parede, fantasma de carvão e porcerúlio, tão vaga, tão extinta e fumarenta, como de um sonho o recordar incerto. Considerando os aspectos temáticos e formas do poema, pode-se vinculá-los ao segundo momento do movimento romântico brasileiro, também conhecido como geração do spleen ou mal do século. Então, a presença da mulher amada torna-se o ponto central do poema, isso claramente manifestado pelas recordações do eu lírico, marcado por um passado vivido que sempre volta em imagens e sonhos. Vamos voltar aqui, ó. Tá? Nós temos que marcar a alternativa incorreta. Então, letra A é a incorreta, né? A presença da mulher amada, aonde que eu vejo isso? Não tenho, que ela era a amada. Também, né? Isso é claramente manifestado pelas recordações do eu lírico. Ele está lembrando da mulher morta no caixão, e é realmente isso mesmo. Essa mostra que ele amava, marcado por um passado vivido, que sempre volta em imagens e sonhos. Olha só. Ele está vivenciando o funeral da mulher. Tá? Não está manifestando nenhuma situação de amor, coisa assim. Então, letra A. Tá? Letra B. O texto reflete um articulado jogo entre o plano do imaginário e o plano real. Sim. Um dos elementos, entre outros, que articula essa contradição é a alternância dos tempos verbais, presente e passado. Mas, na verdade, nós temos um verbo no presente e o resto todo no passado, mas realmente ele faz esses verbos no passado em cima do jogo desse primeiro. Bom? C. Realidade e fantasia tornam-se a única realidade no espaço da poesia lírica romântica, gênero privilegiado dentro desse movimento. Sim, realidade e fantasia, idealização, essas coisas. Apesar de utilizar decassílabo, sim, usa, esse poema possui um andamento próximo ao da prosa. Esse aspecto formal é importante para intensificar certo prosaísmo intimista da poesia romântica.
Então, letra A. Considerado pela crítica brasileira o escritor mais bem dotado de sua geração, Álvares de Azevedo, além das poesias, deixou-nos que a obra de prosa narrativa. Gente, na hora de vocês responderem essa, era só vocês ver lá no texto, se vocês lerem o texto, está lá. Quais as obras de Álvares de Azevedo? Está lá. A única que está lá, que é de Álvares de Azevedo, é Noites na Taverna. Né? Tá bom? E o 5. Agora peço a você, ó caboclo brasileiro, caboclo ainda cativo, lê o navio nagueiro para ficar informado do passado cativeiro. Era um navio maldito, uma ave de rapina, voando a flor do oceano. No bojo a gana assassina conduzia Uruma. A rapa negra era a mina. Caboclo não chore não, não chora quando o poema aperta-lhe o coração. Se não puder ímpio gema ou grite de indignação, caboclo este o dilema. Depois leais às vozes da África, com a mesma indignação contra os senhores de escravos, ó caboclo do sertão, o cativeiro de hoje é o mesmo, cana e algodão. As 4 estrofes acima constituem trechos de uma obra publicada em 1952, em que um poeta modernista, autor do longo poema Invenção de Orfeu, canta a maneira dos poetas populares das feiras nordestinas. A vida e as aventuras de um poeta do romantismo brasileiro. Assinalem nas alternativas abaixo aquela que contém respectivamente. Número 1. A temática versada pela estrofe acima. Nome do poeta romântico e título da primeira obra deste poeta romântico. Tá? Então, olha só. A temática versada pelas estrofes acima é um tema regionalista? Não. Não fala das regiões. É amoroso? Também não. É racial? Está falando de negro, navio negreiro, escravo, pode ser. Temática urbana? Não. Temática urbana não tem nada a ver com cidade. E tem a temática de crítica social. Olha só. Vitor Hugo, ele é um grande crítico social. E muitas vezes o romantismo se baseia nisso. Tá? Então, até aí. Então fica assim, racial pode ser racial ou crítica social. Vamos ver, a 2 é nome do poeta romântico. Navio Negreiro. Quem escreveu Navio Negreiro? Cassimiro de Abreu ou Castro Alves? Vocês vão ver lá que foi Castro Alves. Tá bom? Castro Alves, e a primeira obra dele, o título da primeira obra dele foi realmente Espumas Flutuantes. Então, letra E. Ok? Então é isso daí. Uma das características do sábio é respeitar um pensamento diferente do dele. Tá bom, pessoal? Um abraço. Lembrando, olha, segunda-feira eu já posto as atividades do ciclo 6 e sexta-feira as respostas. Então, vocês têm aí uma semana para tentar fazer até o dia da correção. Um abraço, espero ter sanado todas as dúvidas. Qualquer dúvida ainda sobre o vídeo, se como ver o vídeo, das atividades, perguntas sobre o conteúdo, pode me procurar lá no grupo ou me procurar no privado, que eu responderei vocês. Um abraço, tá bom?